Então, podemos começar. Bom, esse curso ele foi preparado para o pessoal da engenharia civil e para o pessoal de arquitetura, né, a galera que trabalha realmente com projetos, porque a gente entende que essa fase aí de final de bloco, da UFSCar, pelo menos, né, o final de período aí para algumas universidades é bem complicado e a gente tem alguns problemas na hora de finalizar o projeto, né. E a gente entende também a importância de fazer um projeto final bom, né, você conseguir fazer as plotagens do modo correto, porque o professor, na hora que você for entregar um projeto realmente, na hora que você estiver trabalhando profissionalmente, né, eles não vão ver o seu desenho no modelo, né, então você precisa plotar, colocar numa folha, de modo que fique alguma coisa realmente boa, um projeto bom, e com as espessuras adequadas, com os carimbos necessários, tamanho de folhas necessárias, escalas necessárias, né. Então, foi com esse intuito que a gente preparou esse curso aqui, e vamos lá. A gente vai partir do princípio de que a gente tem um desenho totalmente desorganizado, né, que vocês podem ver aqui, a gente não consegue diferenciar no nosso desenho o que é porta, o que é parede, o que é cota. Então, assim, tá bem desorganizado mesmo, e a gente precisa especificar para o AutoCAD o que a gente quer que tenha as mesmas espessuras, né, o que a gente quer na hora da plotagem, que tenha as mesmas configurações. Não sei o quanto as pessoas estão acostumadas com desenhos e projetos de modo geral, mas, por exemplo, as paredes têm que ter espessuras diferentes das cotas, né? Não pode ter a mesma espessura porque fica ruim de visualizar, né, de você diferenciar, principalmente quando você tem um desenho em preto e branco, né? Não dá para você diferenciar, e as espessuras que fazem essa diferença entre uma coisa e outra do seu projeto. Então, o modo de organizar isso, a melhor coisa, é você separar por camadas, né? O que você quer que tenha as mesmas propriedades. E as camadas no AutoCAD são chamadas de layers. Ah, gente, só esqueci de comentar. Eu estou usando o AutoCAD em inglês. Então, assim, se vocês não souberem o comando em português, ou tiverem algum problema aí de achar o comando, é só vocês digitarem underline e utilizar o mesmo comando que eu vou utilizar em inglês, não tem problema nenhum. Ou então vocês podem usar o comando em português se vocês conhecerem mesmo, não tem problema. Tá. Então, voltando aqui, a gente precisa organizar esse desenho em camadas para que a gente coloque as características que a gente quer em determinada propriedade do desenho, por exemplo, nas paredes, que a gente coloque espessuras que sejam equivalentes em todas as paredes, né? Então, essa linha aqui tem que ter a mesma espessura que essa linha aqui. E assim por diante. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa criar os layers, né? Criar as camadas que você cria nessa janelinha aqui chamada Layer Properties. Então, vocês clicarem aqui, vai abrir essa janela do Layer Properties, e aí vocês vão ver que no nosso arquivo que a gente mandou, temos já alguns layers configurados, né? Eu vou falar por que depois, mas a gente já fez isso, já separou alguns layers. Mas eu vou mostrar só como que cria um para vocês entenderem o que a gente quer com isso. Então, aqui nessa guia, a gente tem New Layer, e aí eu vou colocar, por exemplo, eu quero criar um layer de cotas. Então, vou colocar cotas. Só que, no nosso exemplo, já tem um layer chamado cotas. Eu vou colocar um só para diferenciar, porque senão ele não vai deixar criar. Então, beleza. Você tem aqui o status do seu layer, que ele vai mostrar se o seu layer está sendo utilizado no desenho ou não. O nome. Aí aqui você tem a opção de ligar ou desligar esse layer, que vai fazer o seu layer sumir no desenho. Quer dizer, não sumir necessariamente, ele vai estar lá ainda, só que ele vai ficar transparente. Essa é a diferença do desligar para o congelar, por exemplo. O congelar, ele vai simplesmente tirar o seu layer do desenho, depois você pode descongelar ele de novo, mas ele vai basicamente tirar o seu layer temporariamente do seu desenho, do seu modelo. E para que serve congelar, né? Quando você tem muitos layers e você está trabalhando com muitas camadas, o AutoCAD pode ficar um pouco pesado. Então, você tirando esses layers temporariamente, você otimiza a utilização do seu programa. Aqui a gente tem a opção de bloquear um layer, que ele vai continuar visível no seu desenho, mas você não vai conseguir fazer nenhuma alteração nele. Você não vai conseguir mover ele, não vai conseguir copiar. E aqui a gente tem a opção de imprimir ou não esse layer. Então, por exemplo, na hora que eu for fazer a plotagem lá e imprimir a minha folha realmente, eu preciso estar com esse layer ativo para que ele apareça na plotagem. E aqui a cor. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma cor vermelha para esse layer. Ok.
Certo. Aqui a gente tem line weight. Existem duas formas de a gente mexer com as espessuras no AutoCAD. Uma é você configurar suas espessuras já aqui no Layer Properties. E aí, por exemplo, a minha alvenaria vai ter 0,6 milímetros de espessura, as cotas vão ter 0,09 e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, se vocês clicarem em cima de default, vocês podem colocar 0,09. Tá, ok. Ou seja, esse layer cotas 1 vai ter 0,09 milímetros de espessura. E existe uma outra forma de você fazer isso, que eu vou mostrar mais para frente na hora que a gente for plotar. Por enquanto, a gente vai fazer dessa forma, né? Então, tudo que tiver no layer alvenaria, independente da cor que esse layer tiver, se ele tiver cian, como está aqui, ou se ele tiver vermelho, se ele tiver azul, etc., ele vai imprimir com essa espessura aqui de 0,6 milímetros. Lá na frente, vocês vão ver que dá para a gente configurar para que as cores recebam as espessuras, ou seja, tudo que tiver na cor vermelha vai ter uma determinada espessura, tudo que tiver na cor cian vai ter uma determinada espessura. Então, vocês podem fazer das duas maneiras, eu vou fazer assim primeiro, depois a gente pode fazer do outro modo. Então, beleza, a gente criou essa layer cotas 1, e aí, teoricamente, o que vocês teriam que fazer, né, para organizar esse desenho? Na verdade, eu recomendo que, assim, conforme você vai fazendo o desenho, você já vá criando os seus layers, né, para não ter que ficar fazendo esse trabalho todo depois. Então, o certo seria selecionar aqui a cota, todas as cotas, no caso, né, porque você quer que todas essas cotas tenham essa propriedade que a gente colocou, e aí você selecionaria todas, e todas receberiam essa espessura que a gente especificou. E aí, beleza, você faria isso para todo o desenho, né? Como o curso, a gente não tem tanto tempo assim para fazer todas essas coisas, a gente já preparou aqui o desenho para vocês com os layers corretos. Então, se vocês derem zoom out e virem aqui quase na origem do eixo de coordenadas do AutoCAD, vocês vão ver aqui que a gente já tem um desenho preparado com todos os layers corretos. Então, por isso que, se vocês voltarem aqui em Layer Properties, a gente já tem os layers criados com suas respectivas espessuras. Então, se eu vier aqui em alvenaria, clicar nesse layer, está no layer certo, alvenaria, e ele tem uma espessura de 0,7, perdão. Cadê o layer que eu perdi? Isso, aqui, tá aqui, achei. 0,6, perdão. E assim por diante, né? Você pode fazer para todos os seus elementos do desenho, para as portas, para as cotas, etc. Então, beleza. A gente tem o primeiro passo aí para a gente começar a falar sobre nossa plotagem, que é a nossa organização das camadas, né? Nosso desenho em camadas já configuradas. E aí, ok, a gente tem aqui, a gente deixou alguns errinhos para a gente corrigir conforme for indo o curso. Então, por exemplo, as linhas de eixo, recomenda-se que elas sejam linhas traço e ponto, como está aqui nos eixos verticais do nosso desenho. Então, a gente tem o eixo 1, 2, 3 e 4 que já estão na linha certa. Só que se vocês virem aqui nos eixos horizontais, não está na linha certa. A gente precisa colocar na linha que a gente deseja, que é essa daqui. Além disso, se vocês clicarem nesse eixo aqui, vocês vão ver que ele está no layer errado. A gente colocou errado justamente para vocês verem que vai fazer diferença no final do desenho. Na hora que a gente botar, vocês não precisam mudar esse layer por enquanto, para a gente mostrar que no final do desenho as espessuras fazem bastante diferença. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui de novo em Layer Properties. Lá no eixo, no layer eixos, que é esse aqui, layer eixos, a gente não colocou uma espessura também. A gente quer que vocês já vão treinando como colocar essas espessuras. Então, para esse eixo, para esse layer, né, a gente vai utilizar uma espessura de 0,09 milímetros. Então, você pode selecionar aí Line Weight e colocar 0,09. Então, pronto, tudo que tiver com essa camada, né, com esse layer, vai ter essa espessura. Aí aqui, a gente, como eu falei, a gente quer mudar essa linha, né? Então, aqui em Properties, na guia Home, em Properties, a gente tem esse ícone aqui, que é Line Type. No Line Type, você consegue carregar todos os tipos de linhas que tem no AutoCAD. Né? Então, se você clicar aqui, a gente já carregou alguns estilos de linha, mas a gente pode carregar outros. Então, é só você clicar em Other e Load.
E aí vocês vão ver que tem várias linhas aqui que podem ser carregadas para o seu desenho. Eu não vou carregar nenhum, porque aqui a gente quer, já está carregado o nosso desenho, já foi utilizado, inclusive. Então, que é a ISO 04W100. Então, beleza, depois de carregada a sua linha, você pode selecionar aqui todas as linhas que você quer que mude. E mudar para a linha que a gente quer, que é a ISO 04W100. Então, ok. Temos as linhas também configuradas e as cotas também já foram colocadas. Depois eu vou voltar nas escalas de cota e de linha para falar um pouco mais. Mas, por enquanto, supomos que o nosso desenho está quase pronto. Né? Os layers estão corretos, as linhas estão corretas. Quer dizer, os layers estão quase todos corretos, né? Os de eixo não estão corretos. E a gente tem as nossas cotas. Então, a partir disso, a gente poderia plotar, né? Então, a gente vai começar a plotar e a gente vai ver que, na verdade, não dá para plotar ainda porque tem algumas configurações para serem feitas. Mas vamos supor que está tudo certo. Aí aqui vocês vão ver que tem uma aba chamada Layout. Se vocês clicarem aqui nesse ícone, vai abrir essa página aqui, essa guia. Né? E aí, dentro da guia Layout, a gente tem uma página em branco. Vocês vão ver que tem um retângulo dentro que tem o nosso desenho, só que ele está muito pequeno, ele está lá dentro da nossa folha. Então, teoricamente, aqui a gente faz as nossas plotagens, né? Aqui seria a nossa folha de plotagem e aqui seria o nosso desenho importado para a folha. Eu vou ensinar vocês como fazer essa importação do desenho. Então, vocês podem apagar, por enquanto, selecionar esse retângulo e dar um delete. Beleza. Existem inúmeras maneiras de plotar. Vocês vão ver depois que, assim, mais para frente, conforme vocês vão fazendo o projeto, as pessoas fazem de inúmeras formas diferentes, assim. Eu, particularmente, não utilizo a folha em branco. Eu desenho a folha na parte cinza. Vocês vão ver que não vai fazer diferença nenhuma. Porque na hora que a gente for plotar, a gente seleciona a área que a gente quer plotar. Né? A gente seleciona, teoricamente, a folha que a gente quer plotar. Baseado nisso, eu vou fazer um desenho da nossa folha aqui fora. Bom, como que eu vou fazer o desenho dessa folha, né? A gente precisa entender qual a escala que dá para colocar nessa folha e baseado na escala que a gente quer, a gente utiliza uma folha. Ou o contrário, né? Você pode primeiro escolher a folha e adaptar a sua escala, ou você escolhe a sua escala e adapta a sua folha. O nosso desenho, a dimensão máxima dele aqui, se vocês olharem a cota total, é de 30 metros. Então, assim, eu não sei quantas pessoas estão acostumadas com escala, eu vou dar uma breve apresentação, assim, mas se a gente utilizar uma escala de 1 para 100 nesse desenho, ele, no papel, ele vai ficar com um comprimento máximo de 30 centímetros. Então, não é uma escala tão ruim assim, dá para utilizar a escala 1 para 100. Como eu falei, eu não sei como as pessoas estão acostumadas com escala, mas eu vou dar uma breve apresentação de escala. A escala serve para tem a seguinte finalidade, né, gente? Tipo, o desenho não dá para ser colocado inteiramente na sua folha de papel, né? Porque a gente tem 30 metros aqui. Imagina colocar 30 metros de desenho em uma folha que não existe folha de 30 metros, sabe? Ou maior que isso para a gente colocar. Então a gente precisa dividir esse desenho de uma forma que ele caiba nas nossas folhas, nas folhas padrões da ABNT, né? Que são a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, é importante a gente diminuir esse desenho, mas manter uma proporção entre a realidade, né, entre o desenho e a realidade, e o projeto verdadeiro. Então, por exemplo, quando a gente fala na escala 1 para 100, significa que a gente está representando uma unidade do desenho, a gente está, perdão, a gente está representando 100 unidades do projeto em uma unidade do desenho. Então, por exemplo, 1 centímetro do nosso desenho representa 6 centímetros de projeto verdadeiro, ou 1 metro do nosso desenho representa 100 metros do desenho verdadeiro, do projeto verdadeiro. Então, é basicamente para isso que servem as escalas, né? Para a gente conseguir colocar dentro de uma folha e conseguir um padrão aí, uma forma de padronizar e de conseguir fazer esses desenhos de forma não utilizando folhas gigantes, né? Então, beleza. Dito isso, a gente vai desenhar a nossa folha.
A gente enviou para vocês, junto com o arquivo do AutoCAD, a nossa apostila e nossa folha resumo. Nossa folha resumo tem algumas dimensões de papel aqui, vocês podem procurar. E no final dela tem os desenhos com... Peraí que meu computador deu uma travada aqui, gente. Aí, voltou. E aqui a gente tem os desenhos com as medidas de cada folha, né, utilizada. Como eu falei, a nossa dimensão máxima são de 30 centímetros. Então, se a gente colocar numa folha A2, tá ok. A gente não vai ultrapassar os 30 centímetros, porque a folha 2 tem mais que 30 centímetros, né? Se vocês derem uma olhada aqui, ela tem 29,7 centímetros só, sem as dobras, mais 12,3 centímetros, né? Então, ela tem 42 centímetros. Então, a gente vai utilizar essa folha aqui para a gente plotar o nosso desenho, e na escala 1:100. Então, vou voltar aqui. Então, beleza. Vocês podem ver que eu vou utilizar aqui o layer folha, que ele não vai não tá congelado, não está bloqueado, ele está funcionando normalmente. Então, vou pegar uma linha aqui. Deixa eu só ver se o F8 está ligado. Tá, beleza. Então, quais são as dimensões da minha folha? 42 centímetros por 59,4. Então, eu vou desenhar aqui, 42, 9,4. Ok. E por que eu desenhei em centímetros essa folha, né, gente? Vocês podem desenhar a folha em centímetros, em milímetros, em metros, tanto faz. Mas vocês vão ver que é muito melhor vocês desenharem a folha na mesma unidade que o seu modelo está desenhado. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que o desenho, você tem algumas distâncias aqui, vou medir o dish. Por exemplo, daqui até aqui, a gente tem 410. O AutoCAD, ele é diferente do Revit, eu não sei quantas pessoas estão acostumadas a mexer com Revit também, mas enfim. Você não precisa especificar a unidade para começar a desenhar no AutoCAD. Você pode começar a desenhar na unidade que você quiser. Então, se você quiser desenhar em metros, se você quiser desenhar em centímetros ou milímetros, tanto faz. Desde que você adapte suas escalas no final do desenho. Então, assim, não tem problema você desenhar em metros aqui, por exemplo. Se eu quisesse colocar 4,10 ao invés de 410, não teria problema nenhum. Então, voltando aqui para o layout, eu desenhei a folha só por causa disso, assim, em centímetros, só por causa que eu tinha desenhado o desenho no modelo em centímetros também. Então, beleza. A gente precisa fazer nossas margens. Se a gente voltar aqui, tem 2,5 centímetros na margem esquerda, certo? E 7 milímetros nas outras margens, né? Então, 0,7. Então, vou dar um offset aqui, 2,5. Dá um offset de 0,7. Então, beleza. Nossas margens estão feitas. Eu vou dar um trim aqui nas bordas aqui. Ah, gente, só comentando outra coisa, eu estou falando de alguns comandos assim, como o curso é de finalização, eu estou supondo assim que alguns comandos as pessoas sabem, mas qualquer coisa, como eu disse no começo, é só parar e perguntar ou mandar aí no chat que a gente responde. Mas assim, eu utilizei o trim para tirar o resto das margens que tinham aqui, e agora a nossa folha está com as margens certinhas. Por fim, a gente precisa colocar as medidas das dobras, porque assim, eu já vi muita folha que não tem essas marcas, mas ajuda bastante quando você vai imprimir o desenho e você já tem essas marcas, né? Porque se você precisa fazer uma dobra, por exemplo, para deixar a folha de uma forma que dê para entregar, né? Você não entrega uma folha de A2 inteira, assim, professor, você precisa dobrar para que ela fique com tamanho otimizado, digamos assim. A gente precisa fazer essas dobras. Então, é recomendável já colocar na sua folha as medidas das dobras aqui, as marcações de dobra certinhas. Então, a primeira dobra tem 18,5 centímetros a partir da borda extrema aqui. Então, vou colocar offset 18,5. E o resto das marcas aqui tem 9,6 até chegar na última. Então,
Vou dar um offset de 9,6. Ok. E aí vocês podem tirar todas essas linhas que ficaram aqui para dentro do desenho. Temos já nossas marcas de dobra também, algumas, estão faltando mais duas, que é a vertical aqui, que a gente tem essa marca de dobra a 12,3 centímetros do extremo superior. Então, vamos voltar lá, offset 12,3 do extremo superior. Vocês podem dar um trim também aqui. E a última dobra que a gente tem é essa aqui, de 10,5 do extremo esquerdo até a folha. Então, vou voltar no desenho. Offset 10,5. Só que reparem que essa marcação, ela é só na margem superior. Não, perdão, gente, nas duas margens. Eu aqui, vacilei aqui, confundi as folhas. Então, vocês podem só apagar o que está no meio mesmo e tudo certo. Então, apaguei aqui, dei um trim. Pronto, a gente tem nossa folha já configurada. O que está faltando nessa folha? Está faltando o carimbo, que é essa parte aqui, que a gente chamou de legenda. Então, a gente já tem a marcação aqui de onde começa essa legenda, e normalmente se utiliza uma altura de 5 centímetros dessa legenda. Então, vamos voltar aqui. Vou fazer com uma linha. Então, a partir daqui, 5 centímetros. E aí vocês podem fechar o desenho de vocês, a folha. Então, pronto, a gente tem uma folha desenhada em centímetros, uma folha A2. Se vocês quiserem, vocês podem renomear essa guia layout aqui e especificar que isso é uma folha A2. Então, se vocês vierem aqui clicar com o botão direito do mouse em cima da guia e der um rename, vocês podem colocar A2. Beleza. E aí vocês olham assim para a folha e falam, vixe, mas cadê o desenho, né? O que eu vou fazer para o meu desenho aparecer? Vocês precisam inserir o seu desenho, que está lá no modelo, dentro dessa folha. E para isso a gente utiliza o comando chamado mv. Então, vocês digitem mv, e aí vocês trazem, clicam aqui no extremo da área de desenho, né, da sua folha, não cliquem aqui dentro da margem, porque senão não está correto, né, você vai estar desenhando fora dos limites da margem, então cliquem nesse extremo aqui e arrastem até onde você quer a sua janela de visualização. Essa janela é chamada normalmente de viewport, e é nela que a gente consegue colocar os nossos desenhos, como vocês podem ver, né? Então, a gente trouxe aqui o nosso desenho que estava lá no modelo para cá, e aí a gente consegue fazer as configurações necessárias para esse modelo. Gente, eu estou falando horrores aqui, eu vou só voltar para ver, porque às vezes eu caio e às vezes eu não sei que eu caí, mas está tudo certo, não caí não. Vou voltar aqui. Tá? Então, beleza. Então, a gente trouxe nosso desenho, o desenho que estava lá no modelo, para a nossa folha. Se vocês clicarem duas vezes dentro dessa janela aqui que a gente trouxe, vocês podem ver que a gente pode dar um zoom no desenho, ou tirar o desenho, dar um zoom out no desenho, etc. Então, eu vou só centralizar um pouco isso aqui, dar 2 cliques fora. Ok, gente, então a gente tem nossa viewport já inserida aqui. Só que o que acontece? Se eu selecionar essa viewport, vocês vão ver que ela está com um layer aqui, do lado de Layer Properties, no Layer Folha. E esse Layer Folha que a gente tinha feito antes, ele está com todas as configurações normais, né? Então, isso aqui, essa linha que a gente está selecionada, ela vai aparecer na plotagem se a gente deixar do modo que está, se a gente deixar nesse layer. Então, a gente precisa criar um layer para as viewports que a gente insere no desenho, insere na folha, no caso, a gente precisa colocar para que elas não sejam impressas, né? A não ser que você queira que fique aparecendo um retângulo aqui, separando uma viewport da outra. Mas, normalmente, o que a gente faz é colocar para não imprimir essa viewport. Então, a gente vai criar um novo layer, chamado VP. Vou ficar aqui. Estou com a deu uma travada. Agora sim. VP. E aí, a gente vai vir aqui no íconezinho de impressora e vai colocar para a gente não imprimir esse nosso layer. Então, vou fechar.
selecionar aqui o que a gente quer que tenha esse layer, né, agora, que é a nossa viewport, e selecionar o layer. Agora sim, ele está no layer certo, e ele não vai ser impresso quando a gente colocar para plotar. Então, gente, na sua folha, vocês podem ver que vocês podem colocar quantas viewports vocês quiserem. Então, por exemplo, eu quero esse desenho aqui, vou mover ele. Mas eu quero o outro desenho que a gente tinha feito também, só que sem os layers corretos, aquele desenho que estava todo branco. Então, vou dar MV de novo, trazer uma nova viewport, clicar lá onde eu quero, clicar 2 vezes, e aí eu dou um zoom aqui. Deixa eu só diminuir isso aqui que está meio esquisito. Tá, então assim, é basicamente para mostrar para vocês que dá para vocês trazerem os desenhos que vocês quiserem aqui. Se vocês quiserem também copiar e colar, quer dizer, só copiar essa viewport aqui, vocês podem fazer isso também. Vocês podem dar um copy, e aí você tem 2 viewports iguais, né? Só coloquei no extremo errado aqui, deixa eu acertar isso. Agora sim. Aí, beleza. Então a gente tem nossas viewports aqui. Só que vocês estão vendo que nada me garante que tem uma proporção nesse desenho, né? Porque a gente não colocou nenhuma escala no nosso desenho. Não dá para dizer que tem alguma proporção e que 1 centímetro desse desenho aqui está representando 100 centímetros do projeto real. Então a gente precisa colocar as nossas escalas. E como que a gente faz isso? A gente clica 2 vezes na viewport que a gente quer colocar a escala, e aqui no canto inferior da AutoCAD, no canto direito inferior, a gente tem um número que está totalmente aleatório. O meu, pelo menos, está 0,007698. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que a gente tem algumas escalas já pré-definidas pelo AutoCAD. Então, por exemplo, a gente tem escala 1 para 1, escala 1 para 2, 1 para 4 e assim por diante. Vamos colocar na escala 1 para 100, que é essa daqui que tem o ícone, tem 1% logo depois da escala. Então, beleza. Agora sim, nosso desenho está em escala. Pelo menos esse, né? O outro ainda não. O outro eu vou apagar por enquanto. Vou deixar só esse. Só mover aqui um pouquinho. Então, a gente tem aqui o nosso desenho já em escala. Só que, o que aconteceu com esse desenho? Se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que tem algumas coisinhas esquisitas, né? Tipo, a linha que a gente tinha colocado lá no modelo, por exemplo, para ser tracejada, ela não está tracejada. Deixa eu só tirar essa grade aqui, me perturba um pouco. Ah, gente, se vocês quiserem fazer isso também, eu aconselho. Porque aquela grade fica me irritando um pouquinho, assim, se vocês... Tava desse modo aqui, o desenho, né? Eu cliquei 2 vezes e cliquei aqui do lado de Model aqui, para tirar as grades de fundo. Então, beleza. Então, como eu disse, a gente desconfigurou as linhas que tinham sido configuradas antes, né? Eu vou ensinar já já como a gente vai fazer isso. Eu vou só terminar essa parte da folha e a gente parte para as configurações dessas linhas que foram desconfiguradas. Então, assim, gente, teoricamente a gente trouxe nosso desenho para dentro do modelo, para dentro do layout, né, para dentro da nossa folha, desenhou a folha e está tudo certo. Mas e se, por exemplo, eu tenho uma folha desenhada em milímetros e meu desenho está desenhado em centímetros? Não posso fazer? Tipo, vai dar ruim? Eu preciso apagar minha folha em milímetros e ter que redesenhar em centímetros? Não, você pode, de boa, fazer isso, pode realmente pegar a folha em milímetros, colocar seu desenho em centímetros, só que você tem que alterar a escala, né? Então aqui, se vocês derem zoom out na janela que a gente estava antes, nessa janela que a gente está, na real, no layout, se vocês derem um zoom out, a gente vai ver uma folha bem maior do que essa que a gente desenhou. E por que ela está bem maior? Porque a gente desenhou ela em milímetros. Então, se vocês derem um comando dist e medirem aqui a distância, vocês vão ver que é a mesma folha com a mesma medida de 59,4, só que agora ela é bem maior do que a outra porque ela está em milímetros. E se vocês clicarem 2 vezes aqui dentro da viewport, vocês vão ver que ela já está na escala 1 para 100. Mas o seu desenho está muito menor do que ele... Quer dizer, ele está no mesmo tamanho, né?
porque ele está na mesma escala. Só que sua folha está 10 vezes maior do que a medida correta, né? Então, você precisa multiplicar também essa sua escala por 10, de modo que tenha uma proporção entre a folha e a escala, certo? Então, ao invés de ser uma escala 1 para 100 aqui, teoricamente seria uma escala 1 para 10, porque você multiplicar 1 para 100 por vezes 10, daria 1 para 10. E como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro que, assim, já tem a escala 1 para 10 aqui, se eu não me engano. Tem, mas a gente vai criar uma nova escala, só para a gente ver como que faz. Então, se vocês clicarem aqui em 1 para 100 e irem lá embaixo em Custom, vocês vão ver todas as escalas aqui que já tem no AutoCAD, que foram as que a gente já viu, e vocês podem adicionar novas escalas. Então, se vocês clicarem aqui em Edge, vou colocar 1 para 100, só que em milímetros. Só para a gente diferenciar do 1 para 100 que já tem no AutoCAD. E aí, o que a gente quer, né? Ao invés de, apesar dessa escala representar realmente 1 para 100, a gente quer que uma unidade desse desenho represente 10 unidades do desenho do projeto verdadeiro, porque a gente precisa fazer aquela conversão. Então, se vocês fizerem isso, deram OK, OK, e aí vocês podem mudar aqui para a escala 1 para 10 que a gente configurou. Deixa eu só ver onde ela está. 1 para 100 milímetros. Aí, aqui. Então, pronto, agora sim, tá certo. Então, por isso eu falo que, assim, vocês podem, de boa, desenhar a folha em milímetros e desenhar o desenho no modelo em centímetros, ou qualquer unidade que vocês queiram, desde que vocês prestem atenção depois nesse pequeno detalhe da escala, né? Porque se vocês desenharem na mesma unidade, não vai ter esse problema de ficar convertendo escala depois. Mas tanto faz, vocês vão ver que se a gente plotar com essa folha aqui 10 vezes maior que essa, não vai fazer diferença porque a gente multiplicou a escala 10 vezes também dentro da nossa viewport. Então agora sim, gente, agora vamos partir do princípio que a gente fez a folha, tá tudo certo, o desenho tá aqui dentro. Eu não vou terminar de desenhar o carimbo, porque eu gastaria bastante tempo para ficar fazendo isso, acho que não vale a pena. A gente tem alguns carimbos feitos na nossa apostila de finalização que a gente mandou para vocês. Deixa eu abrir aqui. Deu uma travada de novo, mas... Na apostila de finalização, uma das últimas partes a gente fala sobre as medidas de carimbo, os tipos de carimbo. Então, eu recomendo também que vocês deem uma olhada nessa apostila, tá bem completinha. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, esse carimbo aqui. Então, não tem segredo, é vocês pegarem essas medidas aqui, dando offset, dando trim e desenhando realmente. Então, voltando aqui para a folha, como eu disse, nossa linha está com um pequeno problema aqui, né? A linha que a gente queria que fosse tracejada, ela não está tracejada. E por que isso acontece, né? Quando a gente traz o desenho do modelo para viewport e mexe nas escalas, ele tem essa pequena desconfiguração realmente. Então, o que está lá no modelo parece certo, as medidas de escala parecem corretas para aquela linha, mas chega aqui no layout ou no papel que a gente está desenhando e desconfigura. Se vocês clicarem aqui, a gente preparou uma guia só para falar um pouco disso, chama Exemplo Escala de Linha. Vocês vão ver que acontece a mesma coisa. Para qualquer folha que a gente for trazer o nosso desenho, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que estão todas as linhas que a gente desenhou no modelo, estão da mesma forma. Se a gente voltar lá no modelo, deixa eu voltar aqui, essas são as linhas que a gente desenhou. Então, assim, aparentemente elas estão corretas, né? A gente não teria problemas com essas linhas se elas viessem do modo que elas estão aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um comando para o AutoCAD para que ele entenda que a gente não quer que essas linhas modifiquem conforme ela vá para o papel ou não, conforme ela vá para o layout ou não. E esse comando, se vocês clicarem duas vezes dentro da viewport, chama-se perdão, gente, é PSLT Scale. Deixa eu colocar de novo PSLT. Então, vocês podem digitar PSLT Scale,
dá um Enter, e aí vocês vão ver que tem um fator já colocado aqui no AutoCAD de 1. Vocês precisam mudar esse fator para 0. Então, vocês digitem 0, dê Enter. Aí eles vão falar, nossa, não aconteceu nada, né? Porque vocês precisam dar um regen, que é um comando que ele retorna as configurações corretas do AutoCAD, né? É basicamente uma atualização do AutoCAD, tipo, você atualizar as configurações que você acabou de fazer. Então, se vocês digitarem REGN, regen, pronto, essa viewport agora, ela tá com as linhas do modo que a gente quer. Então, basicamente é isso, gente. Se vocês digitarem esse comando PSLT Scale, em todas as viewports que vocês querem digitarem o fator 0, e der um regen em todas as viewports, pronto, as linhas estão corretas. As linhas estão do mesmo modo que estariam aqui no modelo. Então, voltando para a nossa folha de desenho aqui que a gente fez, na A2, a gente vai fazer isso. Então, vocês podem clicar 2 vezes dentro da viewport aqui, perdão. E vocês vão digitar PSLT Scale. E aí digitar o fator 0. Então, dê Enter, e agora dá um regen, que é aquela atualização que precisa ser feita para que o AutoCAD entenda que você está modificando as coisas no desenho, né? Às vezes ele não atualiza automaticamente, você precisa dar um regen. Acontece muito também quando você tem algumas configurações, por exemplo, você faz um círculo e o círculo parece que são várias retas juntas, assim, que formariam quase um círculo, né? Mas não tá certo, fica meio esquisito. Então o regen serve para isso, gente. Então, agora que a gente fez isso, a gente deu o regen, a gente vê que as linhas estão realmente no tamanho correto, né, como a gente queria. E aí vocês falam, eu vou voltar aqui no exemplo, escala de linha, vocês falam, mas eu poderia ficar mexendo no fator de escala dessa linha aqui. O que é o fator de escala, né? Aqui, no mesmo lugar que a gente pega, que a gente muda o estilo da linha, né, no line type, se a gente clicar aqui de novo e clicar em Other, tem esse Global Scale Factor aqui, que é o fator de escala da sua linha. Então, você ficaria mudando aqui 0. Tá, com 4, eu vou colocar 0,5, por exemplo. Vou diminuir o fator de escala da linha. Aí você vai falar, mas agora parece que deu certo. Só que se você voltar lá no modelo, são quase linhas contínuas, né? Porque você mudou tanto seu fator de escala que no modelo ele fica desconfigurado. Então, a melhor forma realmente é você digitar esse comando PSLT Scale e colocar o fator de correção de 0 lá e vai dar certo, dentro das suas viewports. Eu vou voltar aqui para o fator 0, fator 4, perdão. Então, se vocês clicarem aqui de novo em Line Type, Order, digitar em 4.0, ok, ele volta para o seu fator de escala que estava antes. Se vocês quiserem mudar o fator de escala de uma linha só, vocês selecionam a linha que vocês querem, digitem CH, e aí aqui vocês vão ver Line Type Scale. Vocês podem ficar modificando esse valor até um determinado valor que você acha que se adequa ao seu desenho aí, ou que esteja conforme te agrade, né? Mas eu vou deixar assim porque era só para mostrar mesmo. Então, se eu voltar aqui na folha de novo, como eu disse, agora está tudo certo, né? Teoricamente, essa linha aqui está da forma que a gente queria. A gente vai partir agora para os textos que estão dentro do nosso desenho, né? Vocês estão vendo aqui que ele está com uma altura razoável para a nossa folha. Se eu medir aqui, vou desenhar uma linha só para... Ele está com 0,18, 0,19, né? Então, tipo, 0,19 centímetros, né? A gente está desenhando aqui no layout em centímetros, então tá com 1,9 milímetros. É uma altura razoável. É recomendado que, assim, não se tenha letras ou cotas com tamanho menor que 2,5.
Mas, dependendo do desenho, dependendo da folha, eu acho que essa medida não é tranquilo mesmo. 2 milímetros ou 2,5 milímetros é o recomendado realmente. Tá, mas como que eu sei essa medida aqui, o tamanho desse texto, né? Como que eu preciso colocar lá no modelo para que ela saia no tamanho correto aqui na escala? Porque vocês vão entender agora, peraí, vou colocar na próxima guia aqui. Então, a gente tem justamente um exercício sobre isso. Porque conforme a gente muda a escala, os textos mudam de tamanho também, certo? Porque você está diminuindo a escala, ou você está aumentando a escala, os textos alteram conforme você faz isso. O que era representado antes por 1 centímetro, por exemplo, 20 centímetros do seu desenho verdadeiro estava representado por 1 centímetro, agora 100 centímetros do seu desenho verdadeiro está sendo representado pelo mesmo centímetro. Então, obviamente, a escala aqui vai ser menor, o desenho vai ficar menor porque você tem que representar muito mais coisa do que você tinha que representar antes. Então, como que eu tenho que colocar lá no modelo qual a medida que eu preciso colocar de tamanho de texto para que fique adequado? Primeiro que depende do quanto você quer que fique na sua folha, né? Por exemplo, a gente colocou aqui só para ter uma ideia que a gente quer um texto com altura de 10 centímetros aqui, na folha, né? Então, quanto que eu preciso colocar lá no modelo, deixa eu voltar aqui no modelo, para que ele fique com esse tamanho? Isso depende da escala, certo? Então, assim, voltar aqui de novo. A gente tem uma regrinha de conversão, é quase uma fórmula, assim. Não, se vocês pararem para pensar, acho que é de boa, assim, se vocês conseguem chegar nisso. Mas a gente tem uma regrinha de conversão que a gente tem na nossa apostila aqui, mas assim, é realmente bem de boa. Eu vou aqui. Seria essa fórmula, que a altura que a gente quer no desenho verdadeiro, no desenho do papel, ela depende, perdão, gente, o H, que é o valor da altura que a gente coloca no modelo do AutoCAD, ela depende da escala que a gente quer no desenho, que a gente colocou na nossa folha de papel, e depende da altura que a gente fixou no layout, a altura que a gente quer na folha. Então, por exemplo, a gente quer 10 centímetros na folha. Então, o nosso A aqui seria 10 centímetros. Em nossa escala, a gente voltar aqui, a gente está usando uma escala de 1 para 20. Nossa escala, o fator que a gente utiliza nessa fórmula aqui seria o 20. Então, é só multiplicar um pelo outro. Porque como a gente está dividindo esse desenho 20 vezes, a gente precisa colocar lá no modelo uma altura 20 vezes maior. Não sei se eu fiquei claro, assim, mas, tipo, deixa eu voltar aqui de novo. Então, assim, justamente por isso que se a gente clicar 2 vezes aqui e ver qual que é a altura especificada nesse texto aqui, clicar 2 vezes no texto, a gente vê que ele está em 200. Porque quando a gente divide 200 pelos 20, que é a nossa escala, a gente vai ter 10 centímetros de altura de texto no nosso desenho. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando a gente diminui a escala, né, que foi o que aconteceu, o mesmo texto, que é aquele H igual a 200 aqui, que está aqui fora não, né, está um pouquinho mais para a esquerda, vocês estão vendo que ele está muito menor do que ele estava aqui, porque a gente diminuiu bastante a escala. Então, a mesma coisa, quanto que eu preciso colocar lá no modelo, esse texto aqui, para que na escala de 1 para 100, ele fique com os mesmos 10 centímetros de altura. Eu preciso colocar o tamanho do texto de 1000. Então, se eu voltar aqui em modelo, clicar 2 vezes, vocês vão ver que aqui, no tamanho do texto, está 1000. Text high, 1000. Então, assim, o tamanho dos seus textos dentro de um desenho vai depender da escala que você está utilizando e você precisa fazer essa conversão. Você precisa multiplicar dentro do seu modelo pelo, pela escala que você vai utilizar lá na sua folha. Então, vou voltar aqui. E era isso, gente, que eu tinha para falar sobre os textos. Então, se a gente voltar aqui,
a gente vê que os textos estão razoáveis, os tamanhos estão razoáveis, e a gente voltar no modelo e clicar 2 vezes dentro dos textos na nossa planta, a gente vê que está com 18. Então, significa que a gente colocou aqui a altura 18, mas ele vai aparecer, como a gente está utilizando uma escala de 1 para 100, ele vai aparecer como 0,18 no nosso, na nossa folha, né? Que seria 1,8 milímetros. E foi assim que a gente configurou esse texto. Aí, no mesmo exercício, a gente fala também sobre as escalas, que também serve, assim, tem o mesmo pensamento, né? Se a gente está usando uma escala e a cota se enquadra para essa escala, quando a gente usar uma escala menor, essa cota pode ficar muito pequena. Se vocês derem uma olhada aqui, por exemplo, esse mesmo desenho aqui, esse desenho que está cotado na escala 1 para 5, é o desenho bem pequenininho que está aqui na escala 1 para 50. E aí vocês vão olhar que está muito menor e as cotas quase não são visíveis. A mesma cota que foi utilizada nesse desenho da escala 1 para 5 foi utilizada para cotar e mostrar para vocês o quão pequeno fica. Então, você também precisa converter essa escala aqui de modo que ela se enquadre para o seu desenho, né? Porque de um desenho para o outro, a gente tem um desenho 10 vezes menor que o outro. Então, assim, a cota não vai se enquadrar realmente, né? Porque para um desenho a gente usou uma cota que estava aceitável, só que no outro ele está 10 vezes menor do que a gente tinha utilizado anteriormente. Então a gente precisa fazer essa conversão e multiplicar nesse caso, né, especificamente, que a gente está diminuindo o desenho 10 vezes, a gente precisa multiplicar a nossa cota por 10 também, para que fique igual ao que está o da esquerda aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá no modelo. Aqui em Annotation, é o lugar que você consegue fazer as suas configurações de cota e de texto, etc. Então, vocês podem clicar aqui em Annotation, e aí vocês podem selecionar esse íconezinho aqui, a setinha, que tem o meu nome está errado, não sei se o arquivo de vocês está assim também, mas eu chuto que esteja escrito errado, mas é o lugar que a gente vai para fazer as configurações de cota. Então, se a gente vier aqui em Manage Dimension Styles, a gente consegue criar novas cotas, né, novos estilos de cotas, e modificar as cotas já existentes. Então, a gente está usando no nosso desenho a cota a gente utilizou correta se chama correto, né, para não ficar complicado de vocês entenderem. Mas seria aquela cota que está menor, que a gente utilizou no projeto na planta baixa aqui, e seria a mesma cota que a gente utilizou na escala 1 para 5. Então, assim, para cada escala que você for colocar no seu desenho, recomenda-se criar um novo estilo de cota, porque aí você faz aquela adaptação dependendo da sua escala. Então, vou selecionar aqui correto, vou dar um modify e só vou mostrar quais foram as configurações que a gente fez. Eu não vou falar muito como fazer a cota, porque eu acho que talvez demore um pouquinho também. Mas, assim, vocês vão ver que tem coisa que é muito estético, assim, vocês vão chutar valores aqui. Se vocês quiserem pegar como base esse documento, acho que fica bem mais fácil, né, para vocês terem um documento base realmente para começar a chutar esses valores. Então, por exemplo, a gente tem algumas medidas de baseline spacing, que é a distância que essa linha vermelha aqui, no caso, ultrapassa a linha branca. Então, se eu colocar um valor, por exemplo, de 5, vocês vão ver que essa linha aqui ficou enorme, né? Vou voltar aqui em 0, vou colocar 0,5, só para vocês verem que vai modificando. Exatamente. Vocês estão vendo que a linha vermelha aqui está passando bastante agora dessa linha branca. Então, assim, é meio estético, vocês vão ver que vocês vão colocando os valores e vai encaixar vocês vão conseguir fazer esteticamente ficar legal aí as cotas de vocês. Eu vou deixar em 0 mesmo, não vou mexer muito nas configurações, vocês podem dar uma olhada depois, porque como eu disse, vai muito de vocês também, que vocês querem. Tem muita gente que faz esse traço aqui passar, por exemplo, né, essa cota não tá, mas tem muita gente aqui em Symbols and Arrows, a gente pode mudar também os símbolos que a gente quer que tenha
entre a intersecção aqui das retas, né? Então, por exemplo, eu quero que seja essa reta angulada aqui. Eu posso mudar isso ou posso colocar a setinha, só mudar aqui em first e colocar o que vocês querem. Eu vou deixar assim mesmo, oblíquo. E aí eu não vou, como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhes disso, vocês podem dar uma olhada depois. O que interessa realmente é saber que aqui em Fit, você tem esse ícone aqui, que está escrito 100, que é onde você consegue fazer suas conversões de escala de cota. Então, o que esse 100 está querendo dizer para a gente? Né? Essa cota aqui, ela foi configurada para uma escala 1 para 1. Como a gente desenhou o nosso desenho na escala 1 para 100, eu multipliquei essa cota, né, por 100 unidades. Então, assim, ela agora faz sentido porque para o nosso desenho com uma escala muito menor, ela ficou legal, sabe? Ela ficou com o tamanho correto. Porque se eu deixasse com o fator de escala 1 aqui, ela ficaria muito pequena, porque a gente está multiplicando o nosso desenho por 100, né? A gente fez um desenho muito maior do que na escala 1 para 1. Muito menor, perdão. Então, a gente precisa fazer essa conversão de unidade aqui, de escala de cotas. Então, eu vou só fechar aqui, fechar de novo. Se a gente voltar aqui no desenho, vocês vão ver que essa cota aqui está naquele tamanho que a gente falou, só que esse desenho está 10 vezes maior que esse aqui, que faz, nesse sentido aqui, a cota faz sentido, nesse desenho a cota não faz sentido. Então, a gente precisa de uma cota, nesse desenho aqui, que seja 10 vezes maior que essa cota. Então, eu vou lá de novo em Annotation, vou aqui em correto, e vou adicionar uma nova cota. Vocês podem clicar aqui em New, e aí ele pergunta que esse Start With qual cota você quer ter como base para você iniciar a sua nova cota, né, seu novo estilo de cota. Eu vou selecionar esse aqui correto, e o nome eu vou colocar cota curso. E ok. Aí ele abre a janela de modificação aqui, para você fazer suas mudanças no estilo de cota. E como eu disse, a gente quer que as nossas cotas sejam 10 vezes maiores do que elas estão inicialmente, né? Porque a gente tem um desenho 10 vezes maior. Então, vocês podem colocar um zero aqui no fator de correção, dar um OK e um close. Agora, vamos selecionar, vamos colocar, tá na cota correta, já está utilizando o estilo de cota que a gente acabou de criar. Então, se vocês virem aqui, esse é o estilo de cota que está sendo utilizado. Se vocês clicarem aqui em Dimension, a gente vai conseguir cotar o nosso desenho. Então, agora vocês estão vendo que a cota está 10 vezes maior do que estava antes. Então, assim, minha dica é vocês configurarem uma cota 1 para 1, baseado em qualquer estilo que vocês tenham. O AutoCAD já vem com alguns estilos já pré-configurados, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, de novo, na janela de cota, essa cota aqui, Annotate, e a última aqui, ela já vem pré-configuradas do AutoCAD. Então, é só vocês criarem uma nova baseada nessa daqui ou nessa daqui, fazerem as configurações necessárias, deixarem um fator de escala em 1 por enquanto, e aí ir modificando conforme você vai mudando as escalas do seu desenho. Então, para cada escala de desenho tem um tipo de cota. E aí, beleza. Então, deixa eu só voltar aqui. Aí vocês estão vendo que o desenho agora está com a cota certa. Ficou meio esquisito porque a gente cotou em cima do texto de escala, está escrito escala aqui, mas deu certo aqui, o tamanho da cota agora fez sentido. Então, dito isso, e já pensando que a gente, apesar de a gente ter explicado como fazer essas cotas e tudo mais, e fazer essa conversão aí de unidades, de escalas, né, a gente já tem isso configurado, a gente não precisa mudar no nosso desenho. Então, a gente, teoricamente, pode plotar o nosso desenho. A gente pode partir para isso agora. Então, voltando aqui para A2, aqui, ou para o layout 1, se vocês mudaram o nome, vamos imprimir o nosso desenho.
Para isso, vocês podem digitar o comando plot ou Ctrl+P. Se derem Ctrl+P aqui, vai aparecer esse aviso aqui. Vocês podem clicar em Enter ou nessa opção aqui. Eu vou dar Enter. E aí abriu essa janela aqui com realmente a parte que interessa para a gente nesse curso, que é fazer a plotagem dos nossos desenhos, né? Eu vou falando aqui o que a gente precisa mudar e o que significa cada coisa aqui que tem nessa janela. Então, a primeira coisa, a gente precisa selecionar a nossa impressora. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo também. Tá. A gente precisa selecionar a impressora que a gente quer que seja plotado esse desenho. A gente recomenda que seja utilizada uma impressora virtual, né, que no caso vai transformar o seu desenho em PDF. Mas se vocês tiverem uma impressora já instalada aí no computador de vocês, vocês podem selecionar essa impressora também, sem problemas. Mas, vamos utilizar aqui DWG to PDF. Ok. Aqui nessa opção Paper Size, a gente precisa selecionar a folha que a gente quer que seja plotado no nosso desenho. Como a gente desenhou na A2, a gente precisa achar aqui ISO A2. E aí você precisa entender quais são as unidades aqui. A gente tem 494 por 420 ou 420 por 594. A primeira dimensão é a dimensão X. Então, seria essa aqui, é essa folha que a gente quer. Aí, provavelmente, o desenho de vocês vão ver que tem umas cotas parciais aqui nessa folha. Tipo, ele não está tido pelo desenho. Então, a gente precisa tirar nesse desenho, nessa folha de vocês, essas margens que ficam já pré-definidas no AutoCAD. Eu não sei porque ele deixa assim, mas a gente precisa modificar isso. Então, a gente precisa clicar aqui em Properties. Vocês escolham aí a opção Modify Standard Paper Sizes. E aí vocês selecionam a folha que vocês querem que mude que vocês querem tirar essa margem, né, que está sobrando no desenho. Que no nosso caso foi utilizado a ISO A2 594 por 420. Cuidado para não selecionar a expandida, porque são folhas diferentes. A gente está usando uma folha, se vocês modificarem a outra, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque você está modificando coisas diferentes. Então, seleciona a folha correta e vocês vêm aqui em Modify. Provavelmente o valor de vocês aqui nessas margens, eu vou colocar valores aleatórios aqui, tá com algumas medidas, né? E aí essas medidas são justamente da margem já definida pelo AutoCAD, só que como a gente desenhou essas margens, a gente pode tirar essas sobras aqui da folha. Então, a gente digita 0 em tudo aqui. Avançar, concluir e podem dar um OK. E aí pronto, a folha de vocês agora não está com aquelas sobras que tem já pré-configuradas no AutoCAD. Já está certinho. Aí aqui, na opção Watch Plot, a gente precisa selecionar o que a gente quer plotar. Então, vocês vão clicar aqui e a gente vai fazer uma plotagem por janela, por window. O que é essa plotagem por window, né? Você seleciona a área que você deseja plotar. Por isso eu falei anteriormente que não faz diferença a gente fazer a plotagem tanto nessa folha quanto nessa folha. Porque se a gente selecionar essa folha aqui agora, ele vai plotar da mesma maneira. Eu vou só selecionar essa aqui, a gente está trabalhando com ela. Então, beleza. Selecionamos a folha e vocês cliquem aqui em Fit to Paper, que aí ele vai enquadrar certinho o desenho de vocês e vai fazer essa conversão certinha e colocar o desenho na folha da maneira correta. Então, selecionada essa opção aqui, certifiquem-se de que essas duas opções estão selecionadas, Plot Object Line Waves, e essa outra opção aqui, Plot Paper Space Less. E beleza, a gente teoricamente já configurou nossa folha, já selecionou a folha que a gente quer que seja plotada, já colocou a impressora que a gente quer, como a gente quer transformar esse desenho aqui, a gente quer que ele seja transformado em PDF. A gente precisa agora selecionar as nossas penas. Então, se vocês clicarem aqui, vocês podem selecionar a monochrome.
o AutoCAD já vem com essas penas pré-definidas em alguns estilos de penas pré-definidos, né? Então, por exemplo, o monochrome é um estilo que vai deixar todas as suas linhas em preto e branco. Eu tenho algumas outras aqui que eu criei, mas assim, um de vocês deve estar com pelo menos esses 4 primeiros aqui. Mas o que interessa realmente é o monochrome, porque a gente vai imprimir o nosso desenho em preto e branco. Então, vocês podem selecionar aqui e clicar nesse íconezinho aqui, que é para editar o seu arquivo de pena. Então, vocês vão ver que todas as cores que vocês selecionarem, vai estar aqui, Color Black. Então, independente se a cor for vermelha, ele vai ser plotado em preto. Se a cor for amarela, vai ser plotado em preto e assim sucessivamente. Eu vou pedir para vocês clicarem aqui em Save As para a gente modificar esse monochrome depois e não modificar no estilo de vocês de monochrome mesmo, porque assim, se vocês fizerem alguma alteração e salvar, o monochrome vai ficar salvo com essas alterações. E talvez não seja o ideal, assim, sabe? Acho que é bom deixar o monochrome com as configurações que vêm do AutoCAD mesmo e mexer em outros estilos aí de CTB, que é os estilos de pena. Então, vocês podem dar Save As. E o nosso novo estilo, vou colocar aqui curso e salvar. Nosso novo estilo vai ser baseado no monochrome, mas ele não é o monochrome em si. Então, a gente pode fechar aqui, selecionar o curso agora, e a gente pode modificar ele realmente. Só para não fazer as alterações no monochrome, como eu disse. Né? Então, como a gente falou, as cores estão todas pretas, independente do layer que a gente está utilizando. E o que interessa para a gente aqui é no line weight, nessa primeira opção, nessa opção aqui, em cima de line style, que a gente vai deixar realmente dessa forma como está, use objective line weight. O que isso quer dizer? Que as espessuras de linhas vão ser usadas, vão ser colocadas conforme a gente especificou lá no modelo. Então, se eu mudar isso aqui, por exemplo, colocar 0.2, todas as... Não vou fazer isso agora, mas todas as linhas que tiverem na cor vermelha vão ficar com essa espessura. Foi aquilo que eu falei no começo do curso. Existem duas formas da gente mexer com as espessuras. Ou por cor, ou por configuração de layer lá no modelo. Então, assim, eu normalmente faço dessa forma. Eu mexo com as cores porque acho que funciona melhor com a minha cabeça. Assim. Então, isso fica a critério de vocês também. Como lá no desenho a gente já pré-configurou para ter aquelas espessuras, a gente deixa aqui com essa opção, use objective line weight, que aí ele vai usar realmente as espessuras que a gente especificou lá. Então, vocês podem dar um save and close. E aí, vocês podem dar um preview aqui. Na verdade, clique aqui em apply to layout, não é necessário, mas é bom. Beleza. E certifiquem-se que a orientação do seu desenho está dessa forma aqui. Está em paisagem, não contrário. Então, assim, se vocês quiserem fazer, por exemplo, tem muito desenho em A4, que as A4 são utilizadas na vertical. Então, é só vocês mudarem aqui a opção que ele vai rodar o seu desenho, né, para a orientação correta. Então, vocês podem dar um preview aqui para ver como que ficou. E aqui a gente tem nosso desenho. Se vocês derem um zoom, vocês vão ver que as espessuras de linhas estão diferentes, né, conforme cada elemento que a gente tem no nosso desenho. E aí, só para dar um destaque, né, que, por exemplo, essa linha de eixo aqui, que a gente modificou lá na hora que a gente estava fazendo o modelo, ela está muito mais fina que essa aqui, que a gente está usando um layer chamado errado, que está com uma espessura muito maior. Então, é muito importante vocês verificarem as espessuras, e a gente deixou assim só para vocês verem que faz diferença realmente, que fica esquisito se a gente deixar algumas espessuras. Né? Essa espessura aqui está quase a espessura da parede, então, assim, não fica viável para o nosso desenho. Então, vocês podem fechar. E aí, se vocês acharem que está tudo certo, né, como a gente
assim, teria que fazer aquela alteração no layer, a gente fecharia isso aqui, faria aquela alteração e tudo certo. Mas vamos fingir que está tudo certo, né? Que tudo ocorreu da forma correta. Vocês podem dar um OK aqui e salvar no local que vocês querem. Vou salvar aqui minha área de trabalho. Demora um pouquinho, mas vai. Deixa eu ver se foi aqui. Normalmente ele abre direto, né? Às vezes ele dá umas falhadas aí e tem que ir lá no arquivo. Abriu. Meu computador deu uma leve travada aqui, gente, perdão. E pronto. Tá plotado o projeto de vocês. Aí vou só voltar aqui para o AutoCAD. E vamos só fazer a mesma coisa. Vou dar um Ctrl P de novo. Continue. E vou fazer as modificações aqui nas linhas, nas nossas penas. Então, vocês vão vir aqui, já está tudo configurado da forma que a gente configurou antes, né? Só que vocês vão vir aqui, editar esse estilo de linha que a gente configurou, e aí a gente vai mudar isso aqui. Então, para a cor vermelha, eu quero uma espessura de 0.1. Para a cor amarela, eu quero uma espessura de 0.2. Eu estou colocando valores assim, um pouco aleatórios, vocês teriam que ver certinho, mas é só para vocês pegarem a ideia realmente. Então, para a cor 3, eu quero 0.3, cor 4, 0.4, para a cor 5, 0.5. Assim, talvez dê ruim porque a gente configurou algumas espessuras diferentes lá no nosso modelo, né? Eu coloquei valores um pouco aleatórios aqui, mas é só para a gente ver que funciona da mesma forma. Então, vou dar um preview aqui. E aí funcionou do mesmo modo. Aqui a gente não vai notar a diferença, porque naquele caso a gente também utilizou as cores corretas, né? Então, o que a gente queria mais claro, a gente utilizou a cor vermelha. E o que a gente queria mais escuro, a gente utilizou a cor amarela, um pouco mais escuro, né? E assim por diante. A gente usou o padrão do AutoCAD, não, né? O comum que é utilizado, né? Porque normalmente as pessoas realmente colocam a cor vermelha como a espessura mais fina, a cor amarela um pouco mais grossa e assim por diante. Então a gente já tinha feito isso no nosso desenho, a gente não vai notar diferenças tão grandes assim, mas muda. Então vocês podem fazer das duas maneiras. Só cuidado que se você fizer da outra maneira e aqui não tiver a opção use Objective Line Type, tiver alguma espessura, ele vai fazer dessa maneira aqui, com as espessuras relacionadas com a cor, não com o layer como a gente tinha feito anteriormente. Então era só para vocês colocar para salvar, verem que dá para fazer dessa maneira também. Vou fechar aqui. E beleza, e a gente fez a nossa folha. Quase por último, eu só esqueci uma coisa, só vou voltar para falar no model. Assim como as cotas, a gente configurou para diferentes escalas, a gente utilizou diferentes cotas, é recomendado também que a gente faça isso para o texto, né? Eu não comentei com vocês, mas que a gente configure textos que tenham diferentes tamanhos para diferentes cotas. Então, no mesmo lugar que você tem a opção aqui de fazer as configurações de cota, você tem a opção de fazer as configurações de texto. É só esse íconezinho aqui, em cima da cota, você tem as configurações de texto, text style. Então, se vocês clicarem aqui para modificar, você consegue fazer as configurações. Então, por exemplo, eu posso criar um novo modelo, assim como eu posso criar um novo modelo de cota, que funciona da mesma forma, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um texto
que é quando a gente utilizar a escala de 1 para 50, quando a gente utilizar a escala de 1 para 20, 1 para 100 e assim sucessivamente. Só vocês mudarem o tamanho do texto aqui. Beleza. Então a gente já passou por essa guia, por essa eu expliquei como fazer as configurações de linha e tá, gente, aí só um comparativo só do que a gente tinha antes da gente fazer todas as mudanças que a gente queria, né, de mexer com as espessuras da linha e mudar essas espessuras de linha, um antes e depois. Aí é, é recomendado, né, que os seus desenhos tenham esses títulos aqui, né. Normalmente é colocado embaixo, mas assim, fica a critério também, pode ser colocado em cima. E assim, você pode fazer o texto tanto no modelo e fazer aquela mudança que a gente fez de tamanho de texto, né? Pensando na escala que a gente vai usar um tamanho de texto que a gente quer, ou você pode fazer seu texto aqui, né? Nesse caso, ele está dentro da sua folha mesmo. A folha, ela funciona, como vocês viram, ela funciona como modelo, né, gente? Você pode desenhar aqui nessa guia de forma comum. Então, assim, se vocês quiserem colocar seu texto aqui, não tem problema nenhum. Então, se vocês clicarem duas vezes aqui, só reparem que o tamanho desse texto aqui está 0,5. Se a gente ver o tamanho lá dos textos que a gente utilizou no modelo, tá tipo 1.000, ou então 200. Porque aqui a gente já faz com o tamanho de texto que a gente quer na folha, né? Então 0,5 representa 0,5 centímetros. Porque aqui a gente não está diminuindo o texto com a escala, aqui a gente está escrevendo ele como ele vai realmente aparecer na nossa folha. Então, só para terminar, a gente vai dar um Ctrl P de novo aqui. Pode dar um Continue. Tá tudo configurado já. Vamos selecionar o estilo de linha que a gente quer, o estilo de pena que a gente quer. Vamos editar só porque eu acho que ele não tá... tá com... A gente mudou aqui as espessuras. Vou colocar tudo User Object Line Type. Agora tá tudo certo. Vou salvar. Só certifiquem-se que a janela é a correta mesmo. Então, se vocês clicarem aqui em Window de novo, selecionar a janela que vocês querem, agora está tudo certo. Se vocês derem um preview de novo, vocês vão ver a diferença que a gente tinha do projeto anterior, que todos os layers, na verdade, não tinha camada nenhum, só tinha o layer 0, né? Tava tudo na mesma camada, e tava tudo com a mesma espessura, tudo com o mesmo... com os mesmos layers, realmente, né? E parecendo ser tudo a mesma coisa, não dava para a gente identificar nada. E aí a gente tem o desenho que a gente acabou de alterar, com as espessuras corretas, quer dizer, a gente não modificou isso aqui, esqueci de modificar de novo, né? A gente podia ter modificado essa linha de eixo aqui, mas a outra linha de eixo está certo, só para a gente comparar, ter essa visualização realmente das duas coisas. E por fim, gente, eu vou só falar uma coisinha aqui. Vou ver se não tiver muito difícil, eu vou... sobre distribuição do desenho. Então, assim, com o seu desenho pronto, é importante a gente ter algumas notas de projeto, por exemplo, ou então alguma legenda específica, e aí a gente tem na nossa apostila como fazer essa distribuição, mais ou menos, né? Então, a gente pode usar esse estilo aqui, onde a gente tem um espaço de desenho, e aqui espaço para textos, ou um espaço para você colocar suas anotações, suas observações de projeto, né? Nota de projeto. Aqui a legenda, ou então você pode configurar dessa forma, né? Que também é muito comum. Você tem seu desenho aqui do lado mais esquerdo, e aqui o espaço para suas anotações de projeto. E fico à disposição de vocês, acho que a gente termina por aqui.